Boa noite, meus queridos amigos. Sábado à noite, 20 horas, começa sempre o nosso programa Mundo Espírita pelo canal Enigmas do Outro Mundo. Como vocês podem ver, hoje está diferente o nosso programa. Diretamente da Jornada Espírita da casa que eu participo, é Nima Leve. Nós estamos aqui hoje e o nosso programa hoje vai ser a palestra do Wesley Gama, lá de Currais Novos, sobre cuidar do mundo, cuidar de si. Não percam, podem comentar, curtir, compartilhar, porque o tema da nossa palestra, do nosso programa palestra de hoje é muito importante. Nós precisamos cuidar da nossa casa, terra. Fiquem à vontade com o nosso palestrante, Wesley Gama. A gente cantando junto ajuda o ambiente a se harmonizar, né, coletivamente, com bons pensamentos. Por isso que a arte espírita, ela também ajuda o movimento espírita a concentrar o pensamento e a força positiva do bem. Né? Essa aqui é do movimento espírita. Diz assim. E assim a gente vê que o movimento espírita está vivo, está sendo materializado nos mais diversos lugares. E quando Cíntia fez o convite para a gente vir tratar desse tema, eu também fiquei mais feliz ainda, porque esse tema geral, cuidar do mundo, cuidar de si, e o tema específico de hoje, espiritualidade e meio ambiente. Não precisamos nem nos aprofundar na necessidade de pensarmos, refletirmos e atuarmos de forma individual e de forma coletiva para pensar ações para podermos cuidar do planeta. Esse planeta que, no âmbito moral e espiritual, está em transição planetária, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas, e o mundo material? Como é que ele está? Não precisamos nem nos aprofundar de forma, vamos dizer, científica. Não basta a gente notar o ventilador trabalhando aqui a 200%, porque estamos aqui numa temperatura perto dos 40 graus, então o planeta tem se aquecido. O ano passado, o ano de 2024, foi o ano mais quente da história, dos últimos séculos. A temperatura ambiente do mundo, tirando uma média, é de 15 graus, mas ano passado houve uma elevação de 1,5 grau. Então, o que será que está provocando esse aquecimento do planeta? E a gente está sentindo isso na pele, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, meio ambiente é um tema presente na nossa sociedade e um tema que se torna necessário ser abordado também nas casas espíritas. Meio ambiente, ecologia, sustentabilidade. O que é que a casa espírita pode fazer para contribuir para um mundo sustentável? Ou seja, um mundo onde os recursos que são finitos, que são limitados, possam ser usados de forma consciente para que possamos ter um planeta habitável para a nossa espécie. E que nós possamos deixar um planeta habitável também não só para os nossos filhos, netos e bisnetos, e que na verdade seremos nós também nas encarnações futuras. Então, que planeta nós aqui estaremos deixando para nossa próxima encarnação, daqui
daqui a 80, 50, 100 anos? Que planeta nós queremos deixar? Dito isso, é muito importante notar que a própria Federação Espírita Brasileira, no ano de 2022, aprovou, através do Conselho Federativo Nacional, um documento sobre conscientização ecológica. E aí eu trouxe até uns trechos para nós refletirmos juntos. E aí eu penso outra coisa. Por exemplo, as leis existem no papel, as recomendações existem no papel. Alguém votou, alguém pensou, alguém concordou e a lei, ela existe. Nós temos as leis que funcionam para a nossa sociedade, leis às quais nós estamos subordinados. Então, por exemplo, existe a lei da criança e do adolescente, né, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para proteger as nossas crianças que devem ter direito à educação, à saúde, ao lazer, à proteção social, a um desenvolvimento humano saudável. Temos um Código Penal que penaliza alguém que comete algum crime. Agora, para essa lei se efetivar, ela acontecer ali no dia a dia, o que a gente precisa? Para proteger as crianças, nós temos o Conselho Tutelar, né? Então, a lei está lá no papel, mas, inclusive aqui na Zona Norte, então, você vai procurar e você vai localizar o Conselho Tutelar, né? Onde atua na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, lá no ECA eu vejo que a criança ela deve ser bem cuidada, ela deve ser bem tratada, ela deve ir para a escola. Mas, para materializar essa lei, muitas vezes é preciso acionar o Conselho Tutelar. Quando a escola percebe que a criança não está mais indo à escola, faz 1 ou 2 semanas que fulaninha não vem para a escola, o que será que está acontecendo? E aí o conselho da escola às vezes faz uma visita e nota, olha, está tendo algum problema naquela família. Às vezes é preciso acionar aquele conselho para que ele faça a lei acontecer. E aí, por que eu estou dizendo isso? Em 2022, a Federação Espírita Brasileira, que é o nosso órgão máximo de orientação acerca da doutrina espírita, do movimento espírita do Brasil, sediado em Brasília, e que funciona no efeito cascata através da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, através das comissões regionais que funcionam em cada setor do Estado. Nós temos uma comissão aqui da Zona Norte, tem uma comissão da Zona Sul, tem a comissão da região central de Natal e as comissões do interior. Eu, por exemplo, faço parte da comissão regional do Seridó, lá em Currais Novos, e eu atuo na parte de arte espírita, que é uma arte também ainda em ascensão, em discussão dentro do movimento espírita, e que bom ver que nós já tivemos aqui 2 mostras de arte espírita no teatro e na música, e isso ajuda o movimento também a funcionar, ajuda a divulgar a doutrina espírita pela arte, que é, vamos dizer, uma forma de trazer uma sensibilização desse conteúdo através da expressão artística, seja do teatro, seja da música. Enquanto estava acontecendo aqui o esquete do pessoal aqui fazendo esse belo teatro, eu fiquei pensando, nossa, talvez é a primeira vez que eu esteja refletindo mais profundamente sobre Judas como uma pessoa, como Jesus cita lá no Evangelho de Mateus, não é da vontade do meu Pai que nenhuma ovelha se perca. Ou, em algumas traduções, nenhuma ovelha se perderá. E aí a gente, desde pequeno, eu que fui criado no interior, tem aquela tradição, né, do sincretismo religioso, de você fazer a malhação de Judas. Né? Então, já a gente cresceu vendo que não traiu Jesus, então não merece o perdão. E aí o próprio Jesus, a própria Maria, no caso aqui da nossa representação de hoje, traz essa figura do perdão como uma atitude nobre, uma atitude maior e o fim de todos nós. Nós todos estamos aqui para nos perdoar. Todos nós estamos aqui, entre encarnados e desencarnados. Estamos aqui para nos perdoar, nos amar, perdoar os outros e amar os outros. Talvez
Alguns de nós aqui temos feito coisas na nossa vida, durante a nossa vida, que a gente se arrependa. E muitas vezes nós ficamos remoendo coisas dentro de nós e nós mesmos não nos perdoamos. Mas a terapêutica espírita, a evangelioterapia, nos incita, nos incentiva a nos aprofundar no nosso autoconhecimento e sair do nosso aspecto de autossabotagem. Então, só para a gente voltar para o nosso tema. No livro Obras Póstumas, tem uma frase de Kardec que ele diz assim: o homem, não raro, é o obsessor de si mesmo. E eu achei fantástica essa colocação de Allan Kardec, porque às vezes a gente chega para conhecer a casa espírita e fica pensando, nossa, eu acho que eu estou obsidiado, né? Acho que estou me obsidiando porque está meio travado as coisas na minha vida. Mas às vezes o obsessor da nossa vida somos nós mesmos, quando nós não nos perdoamos e não nos permitimos seguir em frente. Jesus não disse que tem que perdoar 70 vezes 7? E obviamente ele está dizendo que é para perdoar sempre, né? A gente não vai sair adotando. Já perdoei André aqui 400 vezes. Não. É para perdoar sempre. Então, a nossa libertação, a nossa verdadeira cura espiritual, ela acontece quando a gente consegue se perdoar e deixar de autossabotagem na nossa vida. O homem, não raro, é obsessor de si mesmo. Allan Kardec que disse isso. Está lá em Obras Póstumas. O homem, não raro, é obsessor de si mesmo. Então, vamos deixar de ser obsessor de nós mesmos, nos perdoando, nos amando, cuidando de nós mesmos e também cuidando do mundo, né? Porque com essa temperatura levando aí, eu fico até ligeiro, me refletindo, como é que vai ser o mundo de regeneração? Com a temperatura de 50 graus, como é que vai ser esse mundo de regeneração? Vai ser só pé espiritual? Porque o corpo está sofrendo. Ou será que realmente é um ultimato para a gente perceber que tem que cuidar do planeta? Tem que usar os nossos recursos limitados com parcimônia, com consciência, com o desejo de tornar esse mundo sustentável e não destruirmos a nossa casa da forma como nós estamos fazendo. Então, o Conselho Federativo Nacional, desde 2022, lançou a campanha permanente de conscientização ecológica. Então, esse é um documento oficial da Federação Espírita Brasileira. Um documento ainda pouco divulgado. Recentemente, nós fizemos um seminário lá na Crescendó, envolvendo as casas, lá no polo do Núcleo Espírita Serra de Luz, em Currais Novos, e fizemos esse seminário para tratar exatamente desse documento. Nós colocamos o documento, fizemos uma leitura e falamos da importância de discutir a ecologia, o meio ambiente na casa espírita. Mas talvez alguns de vocês ainda nem tivessem ouvido que existe essa campanha. Veja só. Está no texto oficial da campanha. Como eu disse, ele já foi aprovado, mas se ficar lá no papel, guardado, num estante, lá na Federação Espírita Brasileira, num estante de madeira muito bonita, que pode ser, que deve ter sido o Bezerra de Menezes que mandou fazer, enquanto um dos primeiros presidentes da Federação Espírita Brasileira. Se o documento ficar guardado lá, ele não vai se materializar e não vai se tornar um cotidiano, um roteiro de atividade dentro das casas espíritas. Então, esse documento, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional, coloca assim: a campanha espírita permanente de conscientização ecológica fundamenta-se na contribuição que o Espiritismo e o movimento espírita, nós, pode oferecer para a solução dos atuais problemas socioambientais, com a finalidade de melhoria dos indivíduos e da sociedade. Se, por um lado, a saúde humana, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, compreende um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e a saúde ambiental
o campo da interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente. Por outro lado, o princípio da sustentabilidade ambiental na casa espírita diz respeito à preservação dos ambientes físico e espiritual das instituições, a influência na ordem social e o uso consciente dos recursos naturais. O uso consciente dos recursos naturais. Quando eu percebo que justamente está fazendo mais calor, eu tenho que beber cada vez mais água. Né? E aí, enquanto eu estou dando a palestra, pode ser que você vai tomar água ali no gelado, e aí tem um copo descartável. Né? Foi uma saída que, há algumas décadas, nós tentamos efetivar para poder ter uma forma mais prática de você beber água e não ter um copo disponível, ou ter que lavar o copo sempre. Se você tiver só um copo, para várias pessoas beber água, e tem que lavar o copo várias vezes. Então, tentamos soluções práticas, e aí vieram os descartáveis. Mas a gente não está sabendo o que fazer com os descartáveis. Então, essa consciência de minorar esse impacto acontece de forma individual quando eu estou assistindo a palestra dessa e eu estou lembrando isso porque já aconteceu comigo, de eu ter tomado a água e joguei o copo no lixo. Mas 20 minutos depois eu vontade de tomar água de novo. Aí fui lá e eu peguei outro copo. Aí eu pensei, nossa, eu joguei outro copo no lixo. Eu já estou gastando 2 copos aqui. E às vezes, se a gente não parar realmente para pensar nisso, em adotar o copo, que já é uma atividade que tem acontecido nos lugares, né? Coloca o cartazinho lá, adota o copo, porque a pessoa está tomando água, ela vê a placa e diz, eita, adotar o copo, né? Vou separar aqui, vou guardar, para quando eu precisar tomar água daqui a pouco, eu tenha o mesmo copo. Então, isso é muito sério. Diz assim, no popular, uma andorinha só não faz verão. Aí você diz assim, mas que besteira esse rapaz está falando aí. Porque um copo, aí veja só, em Natal nós temos o quê? 1,5 milhão de habitantes? RN. No RN, né? Em Natal temos 950 mil. 950 mil. Nesta noite, se esses 950 mil de repente, ou está em casa usando um copo descartável, ou está numa palestra, ou está numa escola, ou está no hospital. Nesse momento, tem milhares de pessoas tomando água, não tem? Então, imagine 900 mil copos que são jogados na lixeira e muitas vezes vão parar aqui no Rio Potengi. É mentira ou é verdade? Isso numa tomada de água. Cada vez que uma das 900 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas aqui na nossa capital, toma água e joga no lixo, está gerando um lixo que, em sua maioria, infelizmente, não vai ser reciclado. Eu estou aqui com um livro de André Trigueiro, chamado Espiritismo e Ecologia. E nesse livro ele fala que, infelizmente, ainda no Brasil, a porcentagem do material que sai dessa lixeira aqui, essa lixeira que está aqui na casa, e que consegue ser reciclado e reutilizado, ainda é muito pequeno. No Brasil inteiro não chega a 5%. E aí você lembra, a gente aqui, quem aqui já está com mais de 40 anos, há 30 anos a gente só tomava refrigerante no recipiente de vidro, né? Não tinha ainda descartável na década de 80, 30, 40 anos atrás. E aí veio a garrafa PET, e a gente achou, nossa, que solução legal, a gente não precisa mais ir lá trocar ou devolver a garrafa. E aí eu acho que hoje devia ter uma lei proibindo a garrafa PET e voltando com a garrafa de vidro. Porque que trabalho mínimo é esse que a gente teria, né? De devolver a garrafa para que ela fosse encher de novo. Inclusive você ganha até um desconto no próximo refrigerante, se for deixar. No mercadinho onde eu frequento, tem isso. Se você for deixar, você tem um descontinho na garrafa. Mas nós escolhemos o caminho que fosse mais fácil. Compra a garrafa PET ali, você já tomou, joga ali no lixo e parece que desapareceu, né? O carro do lixo levou, desapareceu, mas não desapareceu. Então, nesse Natal mesmo, as famílias fazem a sua ceia e todo mundo vai, a maioria vai tomar refrigerante.
No Ceará a gente tenta oferecer suco também, quando tem atividade. E outras coisas. Mas, nesse Natal, milhões e milhões e milhões e milhões de milhões de garrafas PET vão ser jogadas no lixo e não vão ser recicladas, a maioria delas. Boa parte delas vão para os oceanos. E os peixes também estão contaminados pelo que a gente chama de microplástico, né? Porque vai se deteriorando aquele material plástico, os peixes vão engolindo, a gente também vai comendo os peixes, e esse microplástico está entrando na nossa corrente sanguínea. Então, é um assunto realmente que a gente tem que refletir, tem que ver quais são as ações. E essas ações começam quando eu vou tomar água ali, que eu adoto o meu copo, ou se eu faço parte da casa, eu posso ter o meu copo de vidro. A gente tem a sopa solidária lá no Ceará de Luz, e aí nós, os voluntários, a gente toma água num copo de vidro. Já é uma forma de não estar usando aquele reciclado. E quando as pessoas querem tomar a sopa lá, a gente também tem um copo, um prato de vidro. Aí usa o prato de vidro, porque lá a gente entrega a sopa para as pessoas levarem para casa. Mais vez ou outra, e a própria equipe também, quando finaliza, toma aquela sopa fluidificada, né, para voltar para casa mais revigorada, mas toma usando o prato de vidro. Aí você termina, ela lava, pronto, está pronto para usar de novo mais 1000 vezes. Né? E aí você usa o pratinho, quando usa o pratinho, como eu disse, são soluções práticas, né? Porque vai fazer um aniversário, usa tudo descartável, não precisa lavar, não vai dar trabalho, joga do lixo, mas está indo para onde aquilo? Depois vai voltar para mim, através desse microplástico. Na questão 705, fazendo esse paralelo, espiritualidade e meio ambiente, ecologia e espiritismo. Na questão 705 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta dos Espíritos: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, a Terra é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa o homem, a natureza, do que só é resultado de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubessem o homem se contentar. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em outra questão, os Espíritos também dizem que as desigualdades sociais não vêm de Deus, mas são fruto do egoísmo das pessoas. Então, veja só, Allan Kardec, naquela época, 1857, em Paris, na França, ele estava perguntando à espiritualidade, perguntando aos Espíritos, se não tem comida para todo mundo, ou por que não tem comida para todo mundo. E naquela época, o mundo ainda estava, naquelas décadas ali, estava chegando a 1 bilhão de pessoas encarnadas. E hoje, nós temos quantas pessoas no mundo? Ajuda? Quase 8, 7 é alguma coisa. Chegando a 8, né? Na época de Kardec, em torno de 1 bilhão. Estava chegando a 1 bilhão, pela primeira vez na história da humanidade. Olha só. De 170 anos para cá, multiplicou por 8, né? Nós tínhamos 1 bilhão, nós temos 8. E aí eu pergunto a vocês, hoje tem quase ainda 1 bilhão de pessoas na situação que o serviço social chama de insegurança alimentar. Ou seja, aquela pessoa que não tem garantidas as 3 refeições, o café da manhã, o almoço e o jantar, e não tem garantida a sua segurança alimentar também com relação à quantidade e à qualidade dos nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável de um corpo humano.
E aí eu pergunto a vocês, hoje há pessoas passando fome porque está faltando comida no mundo? O último anuário da ONU comenta, acho que 2020, que o desperdício é maior do que a fome. O desperdício no mundo, ele consegue ser maior do que a fome, mas não chega aonde precisa. O desperdício é muito grande. É maior do que a fome ainda. A nossa organização econômica também é desigual. A nossa Constituição de 88, a Carta Magna, é a principal lei brasileira. Lá ela fala sobre a dignidade da pessoa humana e que todos devem ter acesso à moradia, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à saúde. Né? Todos devem ter esse acesso. E por que tem gente passando fome? No nosso país, em outros países. E aí, a questão central que o Livro dos Espíritos traz para as mazelas da humanidade é o egoísmo humano. Quando a humanidade tiver se desapegado do seu egoísmo e olhar para o seu próximo como seu irmão, como Jesus resume em toda a lei aos profetas, em amar a Deus sobre todas as coisas, resgatando o Antigo Testamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, Levítico 19, 18, e amar o próximo como a si mesmo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Numa palestra que eu assisti, que eu não lembro mais o que foi, mas importa a mensagem, como diz Allan Kardec sobre o Bíblia. A distância, eu nunca esqueci disso, a distância que eu estabeleço do meu próximo, da pessoa que precisa do meu auxílio, é a distância que eu estabeleço de Deus. Eu achei fantástico isso. Acendeu uma luz aqui. Eu achei incrível isso. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu afasto todos de mim, se eu afasto o meu próximo de mim, como diz Alan Filho na sua canção, pés, como é que começa? Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. A distância que eu estabeleço para aquela pessoa que está em situação de rua é a distância que eu também estabeleço minha com Deus. E quanto mais eu me aproximo desse Jesus Cristo que está nas calçadas, mais eu me aproximo de Deus. E a gente tem projetos bonitos aqui na comunidade natalense, né? Os cuidadores de Francisco é um deles, coordenado pelo nosso amigo João Moraes. Inclusive, na própria noite de Natal, eles saem fazendo uma visita às pessoas em situação de rua. À meia-noite da véspera de Natal, saem visitando as pessoas e trazendo os donativos. E se aproximando daqueles que são iguais, que são esquecidos e que são tão iguais a nós. Às vezes a pessoa olha assim e diz, cara, antigamente se usava a expressão morador de rua, como eu sou do serviço social, vou atualizando aquela pessoa em situação de rua. É uma pessoa como nós. E pode acontecer de ser a gente. Nessa mesma encarnação, ou na encarnação futura, ou pode ter acontecido na encarnação passada. Meu igual, meu irmão, o meu próximo, todas as pessoas serão o nosso próximo, porque são os nossos irmãos em Cristo, são os nossos irmãos em Deus. E então, nesse livro de André Trigueiro, ele faz um paralelo muito interessante entre o Espiritismo e a ecologia. Ele fala que, poucos anos depois de Allan Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos, em 1857, ali na França, no país vizinho, na Alemanha, um naturalista chamado Ernst Haeckel, pensando numa forma de cuidar do meio ambiente, ele cunhou a expressão ecologia, que vem do grego ecos,
Oikos, que significa casa, e logos, que significa o estudo. Ou seja, a ecologia é o estudo da nossa casa. O estudo da nossa casa, que é o nosso planeta. E aí ele traz uma frase, onde ele diz assim: através desse termo, ecologia, ele designou uma nova ciência que procurava investigar as relações entre todos os seres vivos existentes e destes com o meio que eles cercam. E é muito forte essa frase, né? A ecologia designa uma nova ciência que procura investigar as relações entre todos os seres vivos existentes e destes com o meio que eles cercam. Nós somos seres vivos existentes. Se cada um de vocês se abaixar aí e olhar para o chão com cuidado, você vai achar uma formiga. Não vai? Elas estão em toda parte, impressionante. Se você se abaixar no chão e procurar um pouquinho, você vai achar uma formiga. Então, a ecologia, ela estuda a relação entre nós aqui, seres humanos, os animais, as plantas, e está tudo interligado. Nós estamos todos interligados. Por que nós estamos interligados? Porque se as formigas se extinguirem, elas vão quebrar um equilíbrio que existe no sistema. Por exemplo, vocês já devem ter visto alguma reportagem de que as abelhas estão desaparecendo. E a abelha, quando ela vai polinizar uma planta, ela retira o mel, e aí ela vai para outra planta, ela poliniza. Né? Então ela sai, por exemplo, existem plantas que você desenha a planta macho e a planta fêmea. Né? E aí ela precisa do pólen da outra árvore para ela frutificar. E aí quem faz essa polinização? A abelha. Ela está numa árvore aqui que está a 10 quilômetros da outra, e aí ela poliniza, pega o mel dela. Quando ela vai cheirar a outra flor lá, na árvore que está lá longe, ela levou o pólen e vai fazer com que aquela planta frutifique. Não é incrível isso? Então está tudo interligado. Aí de repente eu que lá no... Estou numa casa que tem um pé de manga vistoso, e eu gosto de chupar a manga, aí você vai, pega a manga. Aí vai chegar um momento que diz: cadê? Não está dando manga não. Por que será? Será que é porque a abelha foi destruída pelos agrotóxicos, né? E aí ela não foi mais lá, e foi no pé de manga, depois foi no outro, e trouxe aquele pólen, e aí a abelha desapareceu, por causa dos agrotóxicos, por exemplo. E aí isso me afeta porque de repente eu sempre pegava uma manga ali, coisa boa, vou fazer um suco. Vou chupar essa manga suculenta. Aí de repente, cadê a manga? Não está dando mais manga. Por que será que não está dando mais manga? Vê como tudo está interligado. Se as abelhas desaparecerem, nós poderemos desaparecer. Enquanto raça humana. Inclusive lá na última questão do Livro dos Espíritos, na questão 19, Allan Kardec também fala que novas raças humanas, lá para frente, virão, inclusive, substituir a nossa. E a gente vai acelerar esse processo, se a gente não cuidar do planeta. Então, é incrível essa primeira definição do que é ecologia, porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, perguntando aos Espíritos, percebe também que tudo está interligado. E aí na questão 585, na questão 540, ele fala, é a famosa questão que ele diz assim: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. E aí ele fala que no reino mineral a vida dormita, mas pulsa. E os átomos estão sempre em movimento. No reino vegetal, a vida ensaia através de sensações. Na vida animal, essas sensações se aprofundam e os animais vão desenvolvendo a inteligência, buscando o alimento, se reproduzindo, fugindo da presa e atingimos o reino nominal.
desenvolvemos o livre-arbítrio, a capacidade do raciocínio, a capacidade de perceber o passado, o presente e o futuro, porque os animais eles estão só no presente. E a gente começa a planejar. E aí nós desabrojamos essa consciência do reino nominal para o livre-arbítrio, para o planejamento, para o amor mais elevado. E aí tudo está interligado. E caminhando para a gente no final, o tempo sempre voa muito. Um pouco depois, em 1937, um biólogo austríaco chamado Bertalanffy, ele desenvolve a teoria geral dos sistemas, propondo que o meio ambiente passasse a ser observado como uma totalidade integrada e enfatizando a inter-relação e a interdependência entre os seus componentes, sendo impossível estudar seus elementos isoladamente. Nós estamos todos conectados. Nós temos a nossa parcela de responsabilidade para tornar o mundo um lugar melhor para nós vivermos, para os nossos filhos vivermos, para os nossos netos vivermos e para nós mesmos vivermos quando nós retornarmos à nossa casa material, que é aqui o planeta Terra. Então eram essas as considerações que nós tínhamos hoje, que possamos despertar, refletir e principalmente agir de forma individual e de forma coletiva, para preservar esse planeta que está tão sofrido, a temperatura aumentando. Vamos nos dar as mãos, como diz a canção que eu cantei aqui no grupo Acorde de João Pessoa. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, porque um dia todos nós seremos anjos num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Muito obrigado.